Vamos agora para a segunda técnica de atenção plena, chamada técnica de coerência cardíaca. Tão estudada, como eu já falei, para atuar na variabilidade da frequência cardíaca e, com isso, ajudar em toda a regeneração tecidual e também no nosso equilíbrio mental. Então, aqui eu vou mostrar numa cadeira, o outro eu mostrei deitado, mas também pode ser feito deitado ou também na posição de pernas cruzadas, desde que cuidando que a gente tenha ali um conforto e, se necessário, algumas almofadas de até 15 centímetros para a gente ficar confortável na posição de pernas cruzadas. Aqui no caso eu vou fazer lateralmente para vocês verem esse alinhamento que é importante. Então eu vou sentar novamente nos isquios, nos ossinhos do bumbum. De preferência, se eu fizer isso aqui, o que acontece? Eu acabo encurvando as minhas costas, então o ideal é que eu fique fora, né, dessa parte aqui do encosto da cadeira, mas que encontre uma posição de relaxamento. Mantendo aqui o meu ombro o máximo possível alinhado, mas também, se eu tenho às vezes uma curvatura natural um pouquinho para frente, como eu tenho um pouquinho no caso também, se eu forçar demais eu não vou ficar confortável, então também não é o objetivo. Então tente ao máximo alinhar. Sempre importante assim, se eu tiver os meus ossinhos do bumbum, se eles estiverem para frente, eu naturalmente minhas costas vão ficar tortas, curvas. Então é o alinhamento desse sentar na posição correta que vai acabar alinhando minha coluna como um todo. Lembre-se novamente de estar distensionando principalmente os ombros. Então a gente faz esse exercício novamente de contrair e soltar os ombros para que a gente perceba que ele está relaxado. O alinhamento aqui, da mesma maneira do sentado, também quando estiver sentado com as pernas cruzadas, o alinhamento aqui do queixo é importante. Então, ele não deve ficar nem alto demais, nem baixo demais. Então, tem que ficar numa posição reta, como se eu estivesse olhando para frente. Lembrando também da ponta da língua no céu da boca, mas com a boca fechada, para eu distensionar aqui as maxilas. As mãos em cima das coxas, aqui um pouco à frente dos joelhos, tanto com a palma para baixo, como para cima. E o direcionamento também dos pés, aproximadamente 90 graus em relação ao chão. Então vamos lá, vamos fechar os olhos, essas técnicas todas são de olhos fechados. Então a gente fecha os olhos, novamente a gente percebe o nosso posicionamento. Nesse caso, o que eu percebi? Eu percebi que eu estou muito para trás na cadeira, então eu vou chegar um pouquinho para frente, que isso vai me ajudar a posicionar e ficar mais confortável nessa posição. E aí eu vou então distensionar, perceber minha posição, modificar o que tiver que modificar em termos de posicionamento e vou começar a respirar profundamente. Então a respiração que começa do abdômen, respiração abdominal, que pode se manter apenas no abdômen, mas eu posso também fazer a respiração profunda, inspirando pelo abdômen e subindo até o tórax e aliviando. O ideal é que a gente faça a respiração umas 5 vezes antes de começar a prática, porque naturalmente ao fazer a respiração, a gente já distensiona, a gente já fica mais tranquilo e percebe como está o corpo. Então a gente vai respirando. Então vamos lá comigo. Então, vamos respirar profundamente, com gentileza. Tanto puxa o ar, inspira, quanto expira pelas narinas. Agora que a gente já acalmou um pouco a mente, relaxou o corpo, o próximo passo do exercício então é sentir o batimento do coração. Então a gente vai tentar focar no tórax, na região onde fica o coração, que é essa região aqui, e vai tentar sentir ele pulsar. No início é difícil a gente sentir para algumas pessoas, mas a gente pode sentir, por exemplo, nos dedos, em alguma região do corpo. E aí nessa hora que você sentir em algum outro local o batimento, você pode focar naquele lugar inicialmente. Então você sentiu no dedo, está sentindo o dedo o batimento, então foca naquele lugar do dedo e vai sentindo o batimento e tentando se conectar ao ritmo daquele batimento do coração. E com o tempo você vai passar a sentir mais dentro do tórax, tá? E aí, quando você sente o batimento, você tenta então se conectar ao mesmo ritmo desse batimento do coração, mantendo a respiração. E vocês vão perceber que com o tempo, a gente vai acalmando ainda mais. Além disso, o que vocês podem adicionar à técnica? No caso de não perceber o batimento cardíaco dentro do tórax, vocês podem imaginar o coração pulsando. Nossa, Ana, eu não consigo sentir o batimento. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pensar, imaginar o coração batendo no tórax. E além dele bater, eu vou passar agora uma outra instrução durante o exercício,
que além de sentir e pulsar, eu quero que vocês sintam um calor, porque pensem que o coração ele é o órgão na medicina chinesa da consciência, mas a nossa fisiologia corpórea, o que ele faz? Ele distribui o sangue oxigenado para o corpo todo, então ele que vai ser o fator propulsor dessa vida, desse sangue rico em oxigênio para todo o organismo. Então imaginem que cada pulsar, ele está emitindo ali uma energia que é uma energia de vida, por assim dizer. Então imagine que tem um calor nessa região do coração, além de sentir, imaginar e pulsar, caso vocês não sintam. Imaginem pulsar e vão sentindo um calor nessa região, vão sentindo que vem uma certa luminosidade, por assim dizer, um pulsar que começa dali, mas vai expandindo para o corpo todo, tá? Então vamos lá, posicionar novamente. Sintam então esse coração pulsar. Se vocês não conseguem perceber, imaginem. Lembrem sempre da respiração, sempre relaxando. E agora imaginem então um calor nessa região, uma luz, que é essa luz da vida, que é esse sangue que está propagando aí a vida para todos os órgãos, todos os tecidos do corpo. E vai ampliando, inicialmente está só na região do tórax. Daqui a pouco esse círculo de calor que começa dentro do coração vai envolvendo o corpo todo. Então esse pulsar do coração em formato circular, esse calor circular, ele vai ampliando, ampliando e envolvendo todo o nosso corpo. E a gente pode sentir também que o corpo todo passa a pulsar junto com o coração. Junto com esse calor, o corpo passa a ficar também mais quente, sente esse calor que vem desse pulsar. Então, pessoal, a técnica é assim, aqui eu não reproduzi todo o tempo da técnica, a ideia realmente eu parei em alguns momentos para interagir com vocês, mas treinem. E é realmente no início que eu percebo, quando eu passo essa técnica para algumas pessoas, né, no consultório, eu vejo que é difícil no primeiro momento perceber o coração, mas façam esse exercício de imaginação, de imaginar que ele está ali, porque imaginando ele é quase tão eficaz como sentir, e com o tempo, com a repetição de você imaginar ele no lugar dele, com esse pulsar, com esse calor, com essa oxigenação que ele promove no corpo, com o tempo e com a prática você vai aos poucos sentindo realmente ele bater. Espero que vocês treinem. Esse exercício, em especial, é um exercício que ele tem um ganho a mais ainda do que o escaneamento, porque ele está associado, como eu falei, à mudança da variabilidade cardíaca, tá? E tende também, quando a gente imagina esse coração, vocês podem perceber de imediato também que muitos sentimentos como tristeza, rancor, raiva, mágoa, naturalmente ao fim dessa experiência, né, da prática, já ameniza bastante, tá? Até mais, pessoal!